Conexão Itajubá vem a Maria da Fé na Universidade Holística do Brasil, onde conversaremos mais uma vez com o eminente cientista Dr. Francisco de Biasi, neurocirurgião, um dos neurocientistas mais conceituados do Brasil e internacionalmente. Dr. Francisco, é um grande prazer estar aqui com você em Maria da Fé. O prazer é meu retornar aqui para divulgar essas ideias de neurociências e de conexão entre o cérebro e o universo. Pois é, vamos voltar a falar um pouquinho dessa conexão entre o cérebro e o universo. Nós tivemos uma conversa alguns meses atrás sobre isso e gerou muita dúvida entre os ouvintes do Conexão Itajubá na Panorama FM. Conexão com o universo, com a mente, como se processa? Bom, isso aí é uma consequência de estudos que se iniciaram primeiramente na área de física quântica, nos anos 50. Um novo modelo de física quântica que foi desenvolvido a partir dos anos 50 por um físico chamado David Bohm, que é um modelo diferente do modelo clássico da física quântica dos anos 20 e 30, do Bohr. O modelo clássico era um modelo com paradoxos de dualidade onda-partícula, com indeterminação, que fala em probabilidades e fala uma coisa muito insólita, que é o chamado colapso da função de onda, em que quando você entra com a consciência na jogada, isso provoca um colapso no universo, que ninguém explica até hoje direito isso, e aí de uma matemática quântica você passa para uma matemática newtoniana clássica e explica as coisas de uma maneira clássica. O David Bohm usou uma matemática, que é a matemática holográfica, e introduziu isso nas equações da física quântica e criou um modelo do universo que a gente chama de modelo quântico holográfico. É uma física quântica que também é holográfica. Holográfica no sentido de que em cada parte do sistema você tem a informação do todo. Isso é o holográfico. Então, em cada parte do sistema existe a informação do todo. Aliás, os orientais, a sabedoria oriental sempre disse isso. Exatamente. Inclusive existe uma metáfora budista muito bonita no budismo Mahayana, que é a metáfora do colar de gemas preciosas sobre o castelo do deus Indra, que foi escrita há uns 2.500 anos atrás, em que fala que essas gemas estariam dispostas de uma tal maneira que cada uma delas refletiria todas as outras ao mesmo tempo, e que o mundo é assim. Esse conhecimento que está numa parte e é o conhecimento do todo, pode-se comparar à construção do corpo humano, que em cada DNA que está em cada célula, você tem ali a possibilidade de toda a informação de todo um corpo ali? Sim, isso é um exemplo de um sistema holográfico, em que cada parte do sistema tem a informação do todo. Cada célula das trilhões do nosso corpo tem a informação no seu DNA do corpo inteiro. Então, como é que se em cada parte você tem o conhecimento todo, como é que isso se aplica a essa relação mente-universo? Bom, nos anos 60 em diante, um neurocientista, o Dr. Karl Pribban, que hoje está com 90 anos, os 90 anos dele foram comemorados até na biblioteca do Congresso americano recentemente, ele desenvolveu uma ideia nova, que é uma ideia brilhante, que muda tudo dos últimos 100 anos em ciências neurológicas. Ele mostra e comprova, hoje tem muitas provas experimentais disso, que na verdade o nosso cérebro não é só formado pelas comunicações entre as células, o que a gente chama classicamente de redes neurais. Que na verdade, em torno das membranas dos neurônios, das células nervosas, que são membranas elétricas polarizadas, existe um campo de ondas, um campo eletromagnético. Onde tem eletricidade, você tem campo eletromagnético. E que esses campos eletromagnéticos se interpenetram, formando padrões de interferências que são de natureza holográfica.
e que a memória e a consciência, então, está distribuída nesses padrões. A informação está toda distribuída nesses padrões. E com isso ela é distribuída no cérebro inteiro. E essa distribuição é explicada por um fenômeno da física quântica, hoje exaustivamente comprovado, que é o fenômeno da informação instantânea, ou informação não local, ou não localidade, em que tudo no universo se comunica com tudo instantaneamente. Isso é uma comprovação científica? Isso foi comprovado, primeiramente a nível de fótons, né, nível submicroscópio, pelo Alain Specht, um cientista francês nos anos 80. E depois isso foi comprovado agora nos anos 90 por um grupo de um cientista chamado Giesen, na Suíça, lá no CERN, no Large Hadron Collider, né, aquele acelerador de partículas de 30 km de diâmetro. Foi comprovado a nível macroscópico, entre quase 20 quilômetros de distância, lá na Suíça. Então, isso hoje já foi replicado e isso hoje se considera como uma propriedade fundamental do universo, essa instantaneidade da informação. É um novo tipo de informação que foi teorizada a partir dos anos 90 com o nome de de teoria da informação quântica. É um sistema quântico informacional em que a informação passa a ser entendida não como só comunicação, mas como uma propriedade do universo, da mesma maneira que a matéria, que a energia, que o espaço, que o tempo são considerados coisas básicas. Entendeu? Em cima dessa ideia do Pribram, nos anos 90, eu comecei a ter uma ideia, após estudar consciência, de que a consciência deveria ter um funcionamento não local, instantâneo, que pudesse comunicar essas estruturas quântico-holográficas do cérebro, comprovadas pelo Dr. Karl Pribram, com a própria estrutura quântico-holográfica do universo, que o Dr. David Bohm, nos anos 50, tinha desenvolvido. Doutor Francisco, deixa eu fazer uma pausa só para lhe perguntar uma coisa. Na sua concepção, o que é entendido como consciência? A consciência pode ser considerada como o conjunto de todo o funcionamento cerebral, mas que permite a tua mente estar instantaneamente conectada com todo o universo. Só que isso ocorre despercebidamente para a gente. É uma coisa instantânea dentro desses padrões provados de informação não local da física quântica. E com isso é possível você então entender que isso que é falado em algumas tradições, como por exemplo no hinduísmo, eles falam que todos os conhecimentos dos seus livros espirituais, filosóficos, são os Vedas, foram acessados através de estados elevados de consciência, como a meditação e a oração, por sábios que meditavam continuamente e acessavam eles chamam arquivos akáshicos, que são arquivos do universo onde tem todo o conhecimento da mente universal. É dessa forma, então, que, por exemplo, os nossos índios têm o conhecimento das ervas medicinais, o conhecimento da astronomia indígena, que se parecem muitas vezes com a astronomia moderna, e é assim que em vários povos, os xamãs, por exemplo, tiveram acesso a formas e daí evoluiu a medicina, por exemplo? Você pode colocar que há um conhecimento no universo acerca da própria estrutura do nosso universo. Na verdade, você pode entender que é um processo evolutivo, né, que está vivendo como se fosse uma embriogênese, como um embrião que estivesse crescendo. A gente chama de cosmogênese, né? Essa cosmogênese, ela é geradora de matéria, de vida e de consciência. E hoje a gente entende muito bem, a gente sabe que cada patamar desse de complexificação da estrutura cósmica foi dependente do surgimento de um mecanismo de memória quântico holográfico. Entendeu? Então, por exemplo, quando surgiu a cosmosfera, que é responsável pelo nível físico da energia e da matéria, são as leis que regem a física nuclear que estão em jogo. O código informacional aí é o código nuclear. Entendeu? Mais tarde,
bilhões de anos depois, quando surgiu a biosfera, bolsões de vida nesse universo, foram macromoléculas, como as moléculas de DNA e de proteínas, que se complexificaram a ponto de ter uma informação muito mais complexa do que a informação nuclear. Mais tarde, na evolução da vida, quando surgiram os sistemas nervosos, surgiram os sistemas de memória neural, as redes neurais. E hoje nós estamos vendo que existe, além das redes neurais clássicas, essas redes quântico-holográficas que são eletromagnéticas em torno dos neurônios, da mesma maneira que você tem ondas sonoras em torno de um piano, se misturando e criando um padrão de harmonia, uma música, da mesma maneira o nosso cérebro cria uma música em torno dele que vai para o universo instantaneamente e nos conecta com a estrutura quântico-holográfica do universo. Essa estrutura quântico-holográfica, por ser holográfica, que é um sistema que cada parte contém informação do todo, por nós sermos parte disso, nós podemos acessar essa informação do todo. E nós demonstramos isso através de trabalhos publicados, e tem muita gente estudando isso hoje, que quando você entra em estados profundos de relaxamento, estados de oração profunda, estados de meditação, ocorre uma sincronização elevada dos ritmos elétricos do cérebro, das ondas cerebrais. Quando ocorre essa sincronização das ondas, você está facilitando o tratamento holográfico da informação. Então você está facilitando a sua conexão, a sua religação com o cosmos. E lembre-se, religação é de onde vem a palavra religião. O espiritual, em termos clássicos, religiosos, é aquilo que te religa à tua fonte. E com isso, com essa concepção nova, que eu denomino holo-informacional da consciência, nos religando, nos fazendo conectar a nossa mente com o universo, nós estamos explicando de uma maneira moderna, científica, o próprio processo da reconexão espiritual. Pode-se dizer, então, dentro dessa abordagem, que os mitos, a mitologia de toda a humanidade, essas histórias que vêm para nós desde os antepassados, que a princípio parecem absurdas, né? Pode ser, vamos dizer, uma mensagem, uma informação que está no universo, que chega a nós e que nós não conseguimos interpretar direito? Acredito que seja isso mesmo, porque enquanto a humanidade estava numa era pré-científica, a única maneira de falar isso seria uma maneira metafórica, simbólica. Então, na hora que, dentro da nossa tradição judaico-cristã, você ora e fala no Pai Nosso, assim na terra como no céu, você está falando alguma coisa que hoje, numa era científica, eu posso entender como sendo uma conexão quântico-holográfica. Quando você lê lá no Evangelho de Tomé que o Pai está dentro de nós, que se você levantar uma lenha, você me encontrará ali, se você rachar uma pedra, eu estou ali, você está falando de uma informação instantânea universal. Sendo assim, Dr. Francisco, nós podemos dizer também que essa informação que está no universo, ela está dentro de nós, é isso? Sim, nós temos um sistema receptor para ela, que é o nosso cérebro. Hoje nós sabemos que, na verdade, isso que acontece no cérebro, que o Dr. Karl Pribban demonstrou, outros já estão extrapolando e mostrando que as próprias células do corpo também funcionam através disso, porque nós temos dentro das células estruturas que funcionam de forma quântica, principalmente dentro dos neurônios, a gente chama de microtúbulos, e que pode ocorrer dentro dessas estruturas um fenômeno quântico que hoje está muito falado com a teoria da informação quântica, que é o fenômeno do entanglement, do emaranhamento quântico. É como se você tivesse uma super radiância em que a informação de luz, de fótons, fosse disseminada para todas as áreas instantaneamente, sem perda de energia. Todas as áreas se conectam instantaneamente. Doutor Francisco, então nós podemos dizer que estamos à beira de grandes descobertas que podem revolucionar o aprendizado
podem revolucionar a física e o conhecimento humano? Sim, e isso não é só teoria, é prática e é experimento laboratorial. E eu não sei se você sabe, há 3 ou 4 anos atrás, na Europa, primeiro na Áustria, depois na Suíça, os bancos e os governos conseguiram fazer transmissão de informação quântica através de sistema de informação quântica, que são sistemas que são impossíveis de serem burlados. Quando você tenta alterar a informação para descobrir o que está sendo passado, você destrói a informação. Então já existe essa tecnologia e bancos famosos no mundo já estão aplicando. Uma outra coisa que está ocorrendo, que pouca gente está falando, é que lá nos experimentos que estão ocorrendo na Suíça, naquele acelerador de partículas, que estão tentando descobrir a chamada partícula de Deus, né? O bóson de Higgs, que seria a partícula que dá matéria para todas as outras partículas e que é fundamental para o modelo da física quântica clássica, não está sendo descoberto. Pelo contrário, estão descobrindo outras coisas que estão evidenciando que esse modelo da física quântica clássica é um modelo furado. Entendeu? Ele funciona tecnologicamente muito bem, por isso que ele ficou famoso, mas os parâmetros estruturais, filosóficos, de modelo de universo que ele propõe, estão errados. E já existem dados que estão vindo daquele físico lá da Universidade da Inglaterra, da Universidade de Cambridge, né? Aquele que é paralítico, o Hawkins. Ele está propondo agora, e existem alguns dados de investigação telescópica que estão comprovando isso, que o universo é holográfico. Então, se isso for comprovado, provavelmente a teoria que vai predominar vai ser essa dos anos 50 do David Bohm, de que o universo tem estrutura quântica holográfica. Isso seria realmente a comprovação de que nós estamos conectados, porque o nosso cérebro, como foi comprovadamente demonstrado pelo Dr. Karl Pribban e seus discípulos, eu sou um deles, de que há realmente uma informação quântica holográfica no cérebro. Então essa conexão é possível. Então essas metáforas das tradições espirituais, assim na terra como no céu, tudo que está em cima é igual a tudo que está embaixo, nos Upanishads, na Índia se fala que tudo que está dentro é igual a tudo que está fora, né? Tudo isso realmente são maneiras simbólicas e metafóricas de se falar uma verdade que hoje é científica. Então, a oração e a meditação têm poder de fato? Tem um poder muito intenso, porque a partir do momento que você acalma o teu cérebro com a oração ou com a meditação, e ele sincroniza as ondas, e você então otimiza esse tratamento da informação que te reconecta, você tem como acessar informações. Acontece que essas informações são acessadas por nós de uma maneira assim intuitiva, como se fosse uma coisa inconsciente, mas que depois podem se tornar conscientes conforme você vai desenvolvendo a ideia. E muita gente na história da humanidade mudou a história através de intuições. Podemos dizer, doutor Francisco, que o nosso dia a dia, esse aprofundamento humano na busca pela sobrevivência, por uma melhor qualidade de vida, nem digo qualidade de vida, mas pelo enriquecimento, buscando nos bens materiais um conforto para si, isso atrapalha a vida, faz com que ele fique preso e não perceba essas informações que chegam ao seu cérebro quase o tempo todo? É verdade. A gente comprova hoje que quando você está submetido a situações de estresse, situações de angústia, situações de medo, de ira, de agressividade, ocorrem mudanças no seu organismo, mudanças metabólicas, mudanças de hormônios, mudanças de neurotransmissão, mudanças no cérebro, mudanças no coração, na frequência cardíaca, respiratória, que te preparam para situações de luta e que te deixam inquieto, te deixam com o cérebro desincronizado. Quando, pelo contrário, você gera uma resposta de relaxamento, usando a meditação ou a oração ou outra forma de relaxamento, você já entra num estado de equilíbrio enorme. Os seus sistemas nervoso, endócrino, que é o de hormônios, e o imunológico, que produz anticorpos, a gente chama isso hoje de psiconeuroimunologia, eles entram em sintonia e você entra num estado de repouso psicossensorial, um estado em que você tem muita saúde, em que você enfrenta tudo melhor, que sua mente funciona muito melhor.
Então, isso até demonstra cientificamente que quando nas tradições espirituais se fala que a natureza do homem é uma natureza compassiva, generosa, e as pessoas acham isso esquisito, porque, mas olha o mundo não é generoso, não é compassivo, a gente só vê destruição, só vê violência, mas eles têm razão quando falam isso, porque a comprovação é que quando você entra nesses estados relaxados, você fica com um estado de saúde enorme, e quando você entra nos estados de agressão, você sofre, você fica angustiado, você gera estresse, e isso tudo te destrói, gera doenças. Doutor Francisco, existe algum livro onde as pessoas podem ter informações sobre isso, de se aprofundar mais nesse tipo de estudo? Existem alguns livros que eu escrevi sobre isso, né? Um deles chama-se Caminhos da Cura, é um livro que já está na 7ª edição, que eu mostro como essas práticas de oração, de meditação, de visualização, de cura, tem base científica e como isso funciona e como aplicar isso. É um livro da editora Vozes, que já está na 7ª edição. Tem um outro livro chamado O Homem Holístico, que é uma síntese de toda a ciência moderna, ciência quântica, ciência holográfica, neurociência que aplica tudo isso, psicologia transpessoal, inteligência artificial, ciências que mudaram aquela concepção clássica newtoniana, que a gente chama cartesiana, newtoniana, que é mecanicística, por um novo paradigma, uma nova visão que é totalizadora, é holística. E isso tudo com as implicações para medicina, para sociologia, para psicologia, para ecologia e para esses fenômenos meditativos e tudo, e com os estudos da consciência, estão muito bem estruturados nesse livro O Homem Holístico, da editora Vozes. Perfeito. Doutor Francisco, muito obrigado por essa entrevista. Foi um grande prazer estar com você de novo aqui em Maria da Fé, na Universidade Holística do Brasil. O prazer é meu, sempre gosto de conversar com você, porque você é um repórter diferente da maior parte dos repórteres. Você consegue trazer perguntas que têm significado filosófico profundo. Ok, doutor Francisco, muito obrigado. Eu conversei aqui com o doutor Francisco Di Biase, neurocientista, neurocirurgião, um dos mais eminentes cientistas do nosso tempo, de fama internacional, um dos professores da Universidade Holística do Brasil, que vem a Maria da Fé para mais uma das suas aulas.